é missões ao alcance de todos. Repita isso: missões ao alcance de todos. Todo aquele que teve um encontro com Jesus, todo aquele que creu na obra de Jesus na cruz do Calvário, todo aquele que abriu o coração para receber Jesus numa experiência pessoal como Senhor e Salvador de sua vida, e tomou a decisão de seguir a Cristo, esta pessoa, além de nascer de novo, ela se tornou uma testemunha do poder de Jesus, uma testemunha do Evangelho. E o que é o Evangelho? Evangelho significa boas novas de salvação. Pastor, como que eu falo das boas novas de salvação para alguém? Como que eu levo alguém a Jesus? Repita aí, é simples. É só falar. Mais forte, é só falar como a sua vida foi ganha por Jesus. Missão está ao alcance de todos que tem uma história para contar da sua própria salvação em Cristo Jesus. Todo cristão que vive em silêncio a obra de salvação que viveu em Cristo está falhando, está desperdiçando um milagre que jamais deveria ser oculto, um milagre que jamais deveria ser escondido. Eu acho interessante que todos os cultos eu vou lá para o fundo da igreja cumprimentar os irmãos, e tem alguns irmãos que eu falo: tudo bem, missionária? A pessoa leva um susto: que isso, pastor, missionária? Que isso? A paz, missionária. A pessoa assusta: meu Deus, que isso? Será que eu sou isso? Que isso? Sabe por que eu falo assim? Uma vez eu li uma frase de Charles Spurgeon, e ele diz bem assim: ou todo cristão é um missionário, ou é um impostor. Você pode repetir isso? Ou todo cristão é um missionário, ou é um impostor. Se não gostou, reclama do Spurgeon, tá? Não sou eu, é ele quem diz. Mas eu acho que faz sentido. Faz sentido, sabe por quê? O método de Jesus para salvar outras pessoas é você falando como a sua vida foi salva, é você falando como a sua vida foi ganha, é você falando como a sua vida foi transformada quando você encontrou-se com o Senhor Jesus. Quem aqui já teve um encontro com Jesus? Quem teve os pecados perdoados em Jesus? Quem tem o nome escrito no livro da vida hoje em Jesus? Quem deixou o passado para trás e hoje vive uma nova vida em Cristo Jesus? Coisas velhas se passaram, todas se fizeram novas. Quem viveu isso? Então você tem uma mensagem de salvação que não pode ser ocultada, não pode ser omitida, não pode ser colocado num lugarzinho onde ninguém vê. Repita isso: o mundo precisa saber o que Jesus fez em mim. E aí, Ronaldo Lidório é um grande escritor, um dos escritores que influenciou muito a minha vida na época que eu fazia teologia no seminário. No livro que ele escreveu, Missões, o Desafio Continua, ele diz bem assim, que há milhares de pessoas em densas trevas, à espera
das boas novas de Jesus. Entretanto, estão à espera de um povo que não vai, de um povo que não ora e de um povo que não dá testemunho do que Jesus fez em suas vidas. À espera talvez de uma igreja que não envia, de um povo que não vai e de um povo que se silencia quando deveria tornar claro como o amor de Jesus transformou a sua vida. Quem já percebeu que tem muita gente do mal abrindo a boca para falar o que não edifica na internet? Quem já viu isso acontecer? Quem já viu que nos contextos sociais dos encontros entre pessoas tem muita gente falando o que não edifica? Quem já viu? Gente que fofoca, gente que fala mal dos outros, gente que critica. Como seria se abrisse a boca para falar como foi salvo por Jesus? E aí, eu estou essa semana com uma pergunta que está mexendo comigo. Posso fazer essa pergunta para você? Sim ou não? Então vou fazer. Se Jesus precisa pensar em uma pessoa para que o ide se cumpra, se Jesus precisa pensar em uma pessoa para que a obra avance, se Jesus precisa contar com uma pessoa para que o Evangelho seja pregado, se Jesus precisa contar com uma pessoa para que Ele seja revelado a alguém que precisa, é pelo seu nome que Ele chama, é por você que Ele chama. E se é por você, por que Ele chama pelo teu nome quando precisa salvar alguém? Por que Ele chama pelo seu nome quando precisa resgatar alguém? Por que Ele chama pelo teu nome quando precisa curar alguém? Por que Ele chama pelo teu nome quando precisa levar as boas novas de salvação a quem está perdido, a quem está em densas trevas? Ele chama pelo seu nome? Quem aqui já se sentiu sendo chamado por Jesus? Porque Ele contou com você para que algo acontecesse. Estou fazendo essa pergunta porque missões está ao alcance de todos, mas todos que Jesus pode confiar, todos que Jesus pode contar, todos que Jesus pode chamar pelo nome e dizer: filho, vem fazer isso aqui comigo. Filha, vem fazer isso aqui comigo. E nesse sentido, Filipe nos dá a direção das marcas, das características de alguém que Jesus pode contar, de alguém que Jesus pode chamar pelo nome quando Ele precisa de alguém para que o reino avance, alguém para que a obra avance, alguém para que uma vida seja salva. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, com a sua Bíblia aberta, capítulo 8, verso 26, diz bem assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada movimentada. É isso? Vá para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e fez o quê? E partiu. Mas de onde ele partiu?
de uma cidade que estava vibrando pela forma como Deus estava usando ele. Sinais estavam acontecendo, demônios estavam sendo expulsos, paralíticos estavam sendo curados, ele estava anunciando o evangelho para muitas pessoas. E de repente o Senhor fala com ele e diz: Filipe, vai para uma estrada deserta agora. Sabe o que é interessante? Ele poderia dizer: Senhor, olha quanta coisa eu já estou fazendo aqui na cidade, olha quantas pessoas eu estou impactando aqui na cidade, olha quantos demônios eu estou expulsando, olha quanta gente eu estou curando. Poderia falar isso para o Senhor, sim ou não? Sim. Mas quando o Senhor fala com ele para ele ir para a estrada deserta, o que ele faz? Imediatamente ele vai. E a primeira marca de alguém que Jesus pode contar, que alguém pode ser chamado pelo nome quando Jesus precisa, é a marca da disposição. Repita isso: disposição. Filipe estava disponível para obedecer, para acatar o chamado daquele que o salvou, a direção daquele que o salvou, a comissão daquele que o salvou. E vive isto apenas aquele com quem Jesus pode contar. Mas sabe o que é interessante? Por uma vida, será que vale a pena ir lá para o deserto? Tem tanta gente ali na cidade sendo salva. Por uma vida, será que vale a pena ir lá para o deserto? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. E ele vai, ainda que seja para salvar uma única vida. Mas ele vai não só porque tem uma vida para ser salva, ele vai porque quem mandou ir foi o Senhor. E quando é o Senhor que diz, quem ele pode contar é disponível para obedecer, é disponível para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí eu pergunto: Jesus tem te encontrado disponível no domingo? Jesus tem te encontrado disponível na segunda? Jesus tem te encontrado disponível na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Para que uma vida conheça quem Ele é, para que uma vida por Ele seja salvo, seja curado, seja restaurado, tenha o nome escrito no livro da vida. A marca de alguém que Jesus pode chamar pelo nome, quando Ele pensa em alguém para uma missão, é a marca da disposição. E eu pergunto: você está disponível para o reino? Você está disponível para Jesus te usar aonde quer que Ele queira? Quem está, diga amém. Olha que Ele vai chamar. Quem está, diga amém. Amém. Segunda marca, a marca do desprendimento. Tem gente que diz assim: Senhor, eu estou disponível, mas não agora. Senhor, eu estou disponível, mas não essa semana.
Senhor, eu estou disponível, mas não esse mês. Senhor, conta comigo, mas não esse ano. O ano que vem, Senhor, vai ser o nosso ano. Ei, estava acontecendo muita coisa boa no ministério de Filipe dentro da cidade, mas Jesus tinha algo sobrenatural com ele para acontecer fora da cidade, e que envolvia uma única vida, mas uma vida preciosa ao Senhor Jesus, uma vida importante ao Senhor Jesus. E aí, aquele que Jesus pode contar não é só disponível, aquele que Jesus pode contar é desprendido. E ser desprendido é que quando ele fala, você obedece quando? Na hora. Quanto tempo depois que Felipe demorou para partir para aquele lugar que alguém precisava ouvir o Evangelho? Quanto tempo? Imediatamente ele foi. Então repita aí: Jesus chama pelo meu nome. Mais forte: Jesus chama pelo meu nome quando ele sabe que eu estou disponível e desprendido. E aí, gente, o Felipe vai. E para onde ele é levado? Para onde que ele é levado, gente? Para? Não. Para o lugar do amor de Deus. Ele é levado para o lugar onde alguém com fome e sede de Deus, mas não sabe o que fazer para encontrar Deus. Ele vai para o endereço do amor de Deus, que é onde tem uma vida. Senhor, eu quero te conhecer, mas não estou entendendo, não sei como. Então ele é enviado não ao deserto, ele é enviado ao eunuco. Ele é enviado a alguém que estava com fome, com sede, e não sabia como saciar essa fome e essa sede. E acredite, tem gente com fome e com sede do que você carrega. Tem gente com fome e com sede do que você já conhece de Jesus. Tem gente com fome e com sede do que você já viveu com Jesus. Tem gente com fome e com sede da cura que você já teve de Jesus, da libertação que você já teve de Jesus, do encontro que você já teve com Jesus, do cuidado que você já provou de Jesus, da provisão que você já teve em Jesus. E esse lugar é o lugar para onde Deus te chama. Repita essa pergunta: para onde Deus me chama? Para onde? É para onde você é alimento para quem tem fome. É para onde você é luz para quem está em trevas. É para onde você é água para quem tem sede. Para onde o Cristo que você carrega é a resposta para aquele que desesperadamente clama por salvação e clama por socorro. Quem está entendendo, diga amém. Então, além da marca da disposição, além da marca do desprendimento, existe a marca da aproximação. Repita isso: aproximação. O verso 29 diz bem assim: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e o acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: Senhor, entende o que está lendo?
Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Filipe foi para a estrada deserta, mas não fazia sentido estar na estrada deserta se não fosse para se aproximar daquele a quem Jesus queria salvar. Pessoas a quem Jesus pode contar são pessoas com quem Jesus pode enviar para aproximar-se daquele que precisa ser salvo, daquele que precisa ser curado, daquele que precisa ser restaurado, daquele que precisa ser liberto, daquele que precisa receber o que você carrega de Jesus. Qual que era o maior desafio naqueles dias? A perseguição intensa, pessoas sendo lançadas na prisão, pessoas sendo mortas, porque estavam totalmente conectadas com Cristo e vivendo a missão em Cristo. Será que hoje é isso que nós enfrentamos? Sim ou não? Você está sendo perseguido, ameaçado de morte por ser cristão? Ameaçado de morte por falar o que Jesus fez na sua vida? Tem alguém vivendo isso? Não. Para mim a estratégia do diabo é hoje. Para mim a estratégia dele hoje é fazer com que as pessoas desaprendam a gostar de gente, desaprendam a apreciar a aproximação, principalmente de quem precisa ser amado, não como uma pessoa ideal, mas como uma pessoa real. Hoje nós elegemos quem é digno do nosso amor. Nós temos as pessoas ideais para amarmos, temos as pessoas ideais para nos aproximarmos, temos as pessoas ideais para servi-las. Mas ei, quando Jesus decidiu te amar, não é porque você era a mulher ideal para Ele amar, não é porque você era o homem ideal para Ele amar, não é porque você era o marido ideal para Ele amar, não é porque você era a esposa ideal para Ele amar. Quando Ele decidiu te amar, Ele decidiu te amar da forma que você estava. Amar uma pessoa real e não uma pessoa ideal. E aí eu pergunto: quem aqui está trabalhando? Trabalha em um local que envolve mais pessoas. Quem está trabalhando? Quem no teu trabalho Jesus mandou você se aproximar para você revelar o amor dele? Me dói na alma, me dói no coração quando você não consegue se aproximar de ninguém para revelar Jesus, simplesmente dizer como você foi salvo por Ele. Vamos fazer aqui um exemplo. Quem aqui gostaria de ver amigos do trabalho frequentando a igreja com você? Quantos aqui gostariam de ver familiares frequentando a igreja com você? Amigos pessoais frequentando a igreja com você? Sabe quando isso vai acontecer? Quando você se aproximar dessa pessoa e revelar o que Jesus fez por você, com um olhar apaixonado, com um olhar apaixonado, deslumbrado com o que Jesus fez por você. Hoje eu comentei com o Natan, a gente refletindo sobre algumas coisas do reino, e eu disse: cara, é inadmissível para mim
se no local do meu trabalho, quem me conhece não conheça Jesus. Se quem me conhece não se aproxime de Jesus. Eu não preciso dar nomes, mas constantemente eu tenho pessoas que me conhecem no trabalho e por conhecer o Jesus a quem eu sirvo no trabalho, hoje estão na nossa igreja. E aí é inadmissível você 10 anos, 15 anos num trabalho onde ninguém que trabalha com você quer estar com você na igreja onde você serve Jesus. Algo não está conectado. Algo não está fluindo. E você precisa se perguntar: o que essa pessoa precisa ver em mim para querer estar onde eu estou, viver o que eu vivo, provar do que eu provo, beber do que eu bebo? E talvez a única coisa que falte não é a sua disposição, não é o seu desprendimento, é a sua capacidade de se aproximar dessa vida de forma intencional para revelar Jesus, de forma intencional para transbordar de Jesus. Sabe por quê? Repita isso: quem foi tocado por Jesus, mais forte, quem foi tocado por Jesus tem algo diferente. Tem ou não tem? Quando você abraça é diferente. Quando você escuta é diferente. Quando você fala é diferente. E sabe por que é diferente? Porque não é você abraçando, não é você escutando, não é você falando, mas é o Cristo que está em você, que através de você abraça, através de você ouve, através de você fala aos corações. E hoje, se ele precisa contar com alguém para que isso aconteça, é no seu nome que ele pensa, é no seu nome que ele sabe: vou falar com o Reni, porque ele é a pessoa-chave para esse meu filho vir para a minha presença. E eu sei que o Reni vai estar disponível, desprendido, e para ele não há impedimentos para se aproximar dessa pessoa e falar o que eu fiz na vida dele. Para quem você precisa falar o que Jesus fez na sua vida? Talvez hoje, talvez amanhã, talvez durante essa semana. Para quem? O que eu não acredito é que não há ninguém a quem Jesus não possa te enviar nessa semana. Não há ninguém aqui hoje que Jesus não tenha pelo menos uma pessoa a quem você está designado a revelar o amor dele. Mas aí, se você passa uma semana sem falar de Jesus a alguém, se você passa 2 semanas sem falar de Jesus a alguém que ainda não conhece, se você passa 3 semanas, 1 mês sem revelar Jesus, me perdoe, Spurgeon estava certo. Porque não faz sentido os seus dons se não for para levar o Evangelho a quem precisa. Não faz sentido a unção do Espírito Santo na sua vida se não for para levar Jesus a quem precisa. Não faz sentido o dinheiro que Jesus coloca na sua mão, não faz sentido os recursos que Ele coloca na sua mão, não faz sentido a sabedoria que Ele coloca na sua vida, não faz sentido a morte dele na cruz, a ressurreição dele ao 3º dia, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, se não é para revelá-lo àquele que está ainda em escuridão, em densas trevas.
É um desperdício ao que Jesus conquistou na cruz, se hoje você não fala como você foi salvo, a quem Jesus está te enviando, se Ele está te enviando. Quem está entendendo, diga amém. Dá um toquinho no irmão e fala assim: irmão, recebe, porque é Deus te amando. Quarto, o verso de número 30 diz bem assim: ouviu o homem e lhe perguntou. Filipe se aproximou, mas se aproximou para servir. Ele não chegou pedindo algo, ele não chegou impondo algo, ele simplesmente chega e pergunta: você entende o que está lendo? Que sabedoria, né? E aí o eunuco diz: como eu vou entender? Não tem ninguém para me explicar. De quem é que o profeta Isaías está falando? Sabe o que é interessante? Você nunca vai poder revelar a Jesus a quem você nunca serviu. Você nunca vai conseguir se aproximar de quem você nunca serviu. Jesus, para se aproximar de nós, primeiro Ele veio para nos servir, se esvaziou de si mesmo, assumindo a postura de servo. Quem aqui tem alguém para ser salvo na casa, na família? Se aproxime e sirva essa pessoa. Se importe com as dores dessa pessoa. Se importe com as necessidades dessa pessoa. Pergunte o que ela precisa. Pergunte como você pode ajudá-la. Pergunte como você pode somar na vida dela. Aproxime-se para servir, porque é no servir que vai abrir a porta para você revelar como Jesus serviu você, para você revelar como Jesus amou você. Tem gente que vai te questionar: por que você está fazendo isso por mim? E você simplesmente vai dizer: porque Jesus me amou, e foi Ele que me mandou te servir, foi Ele que me mandou te abraçar, foi Ele que me mandou me importar com você, foi Ele que me mandou estar com você, foi Ele que me mandou até você. É Ele. E eu preciso te perguntar: se é no teu nome que Jesus pensa quando alguém precisa ser servido, Ele pode chamar pelo teu nome? Será que tem alguém no mundo que precisa da nossa ajuda? Sim ou não? Está aí. Está disposto aí? Está disposto aí? Filipe tem a marca da disposição, tem a marca do desprendimento, tem a marca da aproximação, tem a marca do serviço, mas principalmente, repita isso, Filipe tem a marca do Evangelho. Mais forte, tem a marca do Evangelho. Quem tem a marca do Evangelho, aonde quer que ele esteja, o Evangelho é anunciado. E o que é o Evangelho? Pergunta para mim: o que é o Evangelho, pastor? Quem sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de salvação. E o que é uma boa nova de salvação? Quem aqui já quebrou o carro numa viagem? Quem já passou por isso? É terrível, não é? Imagine a cena: você está numa viagem à noite, teu carro entra em pane e desliga total. Aquela estrada deserta, não passa ninguém. Mas aí você está tranquilo da vida. Não, eu tenho seguro, vou ligar para o seguro.
E vai vir um guincho aqui, o Fábio vai mandar um guincho para mim. Aí tu vê que o celular está fora de área, não tem como ligar para ninguém. Quem está com você se entra em desespero, o que vai acontecer? E se vir alguém, o que vai acontecer? E aí de repente, naquela escuridão, o carro travado, você não sabe como sair dali. De repente você vê uma luz vindo. E aquela luz ela vem se aproximando, e é um carro que para, estaciona. E essa pessoa que estaciona pergunta: posso te ajudar? E aí a pessoa diz: pode, desde que você seja um mecânico. E ele diz: como que tu sabe que eu sou mecânico? E aí ele diz: mas não adianta, porque você não tem ferramentas. E aí ele diz: não, meu porta-mala está cheio de ferramentas. O que houve com o teu carro? Vamos ver. De repente ele dá uma olhadinha aqui e ali, coloca lá um aparelho, identifica o que aconteceu, e o carro funciona. E aquela família segue viagem. Sabe o que é isso? Evangelho. É você receber uma ótima notícia quando a sua vida estava num total desespero, quando a sua vida estava em total escuridão. É uma boa notícia ou não é? Está na estrada, carro quebrado, ninguém ajuda, telefone fora de área, e chega justamente o que você precisa. É uma boa notícia? É isso que Jesus fez. Você estava condenado ao inferno, o pecado estava dominando a sua vida, não havia ninguém que podia te ajudar com o pecado que estava condenando a sua vida, e o salário do pecado é a morte. Mas de repente você escuta que Deus amou o mundo e amou de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você pega essa mensagem e você diz: isto é para mim, Senhor. Eu não tinha esperança, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, a culpa estava me consumindo, eu não sabia como sair desse lugar, mas o Senhor veio até mim, o Senhor me salvou, pagou o preço dos meus pecados, e hoje a minha vida pode ser diferente. Fala para quem está do seu lado: isso é o Evangelho. É a melhor de todas as notícias que alguém pode receber na vida. E foi isso que Filipe fez com o eunuco. E sabe como você sabe que anunciou a boa notícia bem? Sabe quando você sabe que pregou bem o Evangelho? É quando essa pessoa que te ouviu olha a água e ela mesma diz: Filipe, eu estou vendo a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe apenas diz: é lícito, se você crer de todo o seu coração. Quer saber se você está pregando o Evangelho? Veja quem você ajudou a ser batizado nas águas. Quer saber se você é o nome com quem Jesus pode contar? Busca na memória aí quem você ajudou a chegar nas águas do batismo ultimamente. Se ajudou, você não está se calando com a boa notícia. Se ajudou, o Evangelho está pulsando dentro de você e transbordando para quem precisa. Quem aqui conhece alguém que ainda não foi batizado nas águas? Levanta a mão. Quem conhece? Quem não conhece, não precisa levantar a mão. Porque se não conhece, você precisa se aproximar de mais pessoas. O erro já está um pouquinho anterior. Nossa, todo mundo que eu conheço é batizado. Está algo de errado aí, irmão.
Não faz nenhum sentido a sua luz se quem está perto de você já está tudo batizado. Faz sentido? Mas ei, se tem alguém que ainda não foi batizado nas águas, significa que esse alguém ainda não se arrependeu, não creu na obra de Jesus na cruz do Calvário, não abriu o coração ainda para receber Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, e não tomou a decisão de segui-lo por todos os dias da sua vida. E o que acontece com quem não viveu isso? Fala para mim, o que acontece? Marcos capítulo 16, o verso 15, o que acontece? Vocês não sabem? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será... Estou nem aí, cada um que se vire, né? Repita isso, quem não crer será condenado. Mais uma vez, quem não crer será condenado. Mais uma vez, quem não crer será condenado. Sinceramente, o quanto isso mexe com o teu coração? Há 3 semanas atrás, 40 pessoas desceram as águas do batismo e não estão mais debaixo dessa sentença de condenação, porque elas creram. E creram tanto que testemunharam ao mundo o arrependimento de seus pecados, a fé no Senhor Jesus e a decisão de segui-lo todos os dias da sua vida. Quem esteve lá no batismo e participou desse momento? Foi bênção ou não foi? Tem alguém aqui que foi batizado nesse dia? Foi bênção na sua vida, sim ou não? Sim. É sobre isso. Estou olhando aqui para a Jéssica. É tu mesmo, Jéssica. Eu sei que tu é envergonhadinha, já colocou a mão na cabeça. Mas Jéssica, fique em pé, por favor. Por favor, fique em pé. Mamãe, ajuda ela. E quanto vale a vida da Jéssica? Quanto vale? O que vocês acham? Dá um valor monetário para quanto vale a vida dela. E para Jesus, o quanto vale a vida dela? Quantas outras Jéssicas que você está designado e que Jesus hoje está perguntando: eu posso contar com você? Para que outras Jéssicas me conheçam, e me conheçam de tal forma que o que elas mais anseiam é ir para a água do batismo, dar um testemunho público do amor que receberam, reconheceram, e que agora não faz mais sentido se não for para seguir a Jesus e viver nesse amor. Representando todos os 40 que foram batizados, Jéssica. Vamos aplaudir em nome do Senhor Jesus. São vidas preciosas. Vidas preciosas que só viveram essa experiência porque alguém foi aquela pessoa que Jesus podia chamar pelo nome e dizer: me ajuda a trazer a Jéssica para o meu aprisco, me ajuda a trazer o João para o meu aprisco. E porque você era alguém com quem ele podia contar, essa pessoa hoje vive uma nova vida, uma nova história em Cristo nosso Senhor Jesus. Mas veja bem, se com 40 pessoas teve 40 que atuou ativamente para essas serem salvas, como seria se com 300, 400 pessoas que tem na nossa igreja, todos fizessem isso? Todos, a cada batismo, tivessem uma Jéssica que ouviu o seu testemunho,
que soube o que Jesus fez na sua vida e que agora quer viver essa experiência que você viveu profunda do amor de Jesus. Isso é missão.